Irmãos, quando nós analisamos essa passagem bíblica, nós começamos a analisar algumas coisas, olhando quem escreveu. Asaf. Quantos salmos Asaf escreveu? Asaf escreveu 12 salmos. Ele foi um salmista. Mas a Bíblia diz que ele também, ele foi um profeta, que é um vidente, um profeta. Mas a Bíblia diz também que quando Davi, ele traz a arca da casa de Obed-edom, que ele traz a arca de volta, que tinha sido tomada pelos filisteus, ali aonde, quando você pega o capítulo de número 4, ali de 1 Samuel, você vai ver que Israel perde a guerra. Não era para que Israel levasse 2 pessoas, e eles levaram. E no capítulo de número 3, de 1 Samuel, vem um profeta e fala para Samuel que os 2 filhos, Ofni e Finéias, não era para estar nessa guerra, porque eles eram profanos, eles viviam o santo e o profano. A Bíblia diz que Eli não deu ouvido para isso. E a Bíblia diz que Israel vai para a guerra, não só perde a guerra, mas como a Bíblia diz também, que os 2 filhos de Eli morrem. Ofni e Finéias morrem. A Bíblia diz que Eli também, com 98 anos, ele está perto do pináculo do templo da pináculo do templo, e a Bíblia diz que a ele chegar a notícia que os 2 filhos dele tinham morrido, a Bíblia diz que ele cai para trás, quebra o seu pescoço e morre. A Bíblia diz também que a nora dele, ela deu à luz e morre. Depois que ela dá à luz, ela morre e tem um filho chamado Icabô. Foi-se a glória de Deus. E nisso aí a arca de Deus, ela é tomada pelos filisteus. No capítulo 5, a arca vai para o templo de Dagom. E a Bíblia diz que a arca fica ali. Quando Davi, ele assume, no capítulo 5 de 2 Samuel, quando ele assume o reinado, ele manda trazer a arca. Mas para que ele traz a arca, é necessário que pudesse ter pessoas da confiança dele. A Bíblia diz que ele chama Asaf. E Asaf é um dos principais músicos ali, executando ali a música, o louvor, e a arca, ela é trazida de novo para Jerusalém. Mas é interessante que essa arca, ela é trazida depois dela ficar 3 meses na casa de Obed-edom. Então foi esse Asaf. Qual a palavra Asaf? O significado da palavra Asaf é cobrador, ou aquele que acolhe. Só que esse Salmo 73, Asaf, ele começa a ter uma visão diferente daquele que é um profeta, um compositor de salmos e um homem de Deus. O que acontece? Ele fala algumas coisas aqui que nós precisamos aprender.
E eu quero falar nessa noite o tema: quando é que nós somos levados por Deus? Ou quando é que nós somos levados pelas as nossas afrontas a Deus? Asaf aqui, ele deixa-se levar e ele não é levado por Deus. Asaf começa a ser levado pelas afrontas a Deus. Se você pegar o verso de número 1 até o verso de número 10, nós vamos estudar isso. Mas o que acontece? O que é a palavra levar? A palavra levar é carregador, é convencido, é o que? É conduzido e é também seduzido. Então, quando a gente é levado por Deus, observa bem a palavra Deus aqui, é um ser que está acima de tudo e de todos. O que é Deus? Deus é infinito. O que é Deus? Deus é criador. O que Deus é? Deus é absoluto. O que Deus é? Deus é perfeito. O que Deus é? Deus, Ele existe por si mesmo. O que é Deus? Conservador do universo. Quando eu sou levado por Deus. Mas o que é? O que é afronta? Afronta é injúria. O que é afronta? Ofensa. É insulto. É desprezo. O que estava na vida de Asaf? Quando nós começamos aqui, nós podemos ver que não era Deus que estava levando Asaf. Mas quando eu fico olhando esse salmo, eu fico olhando que isso saiu dentro de Asaf. Isso não saiu porque Asaf viu numa rede social. Isso ele não estava falando de alguém. Ele não estava falando de alguém que estava passando por isso. Mas Asaf estava passando por isso. Observa bem que Deus poderia não ter deixado isso entrar no cânon. E Deus deixa entrar. Porque que mostra o lado humano. Mostra o nosso lado. Por mais servo de Deus, por mais que nós somos de Deus, nós podemos estar vivendo isso hoje. Eu sempre falo e gosto de ser repetitivo nisso. Tudo que Deus me dá, se não fala comigo, não fala com ninguém. Tudo que Deus me dá, primeiro, fala comigo. Toda a pregação que eu prego durante todo esse tempo, Deus está falando comigo em primeiro lugar. Talvez Deus fala comigo e não fala com ninguém mais. Por quê? Então, a primeira coisa que eu quero destacar é o verso 1. Olha o que está dizendo. Quando nós somos levados por Deus e não pelas as minhas afrontas a Deus. Em primeiro lugar, ele está dizendo assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel e para com os corações limpos. Eu aprendo uma coisa aqui, e a gente precisa tomar cuidado. A primeira coisa que eu aprendo aqui, é que nós não devemos ser levados por aquilo que nós pensamos que está certo. Nós devemos ser levados por aquilo que é certo. O pensamento de Asaf era um pensamento que Deus estava com pessoas apenas que não erravam. Não,
Deus, Ele está com todos. Deus, Ele não é um Deus que ele é uma balança enganosa. Não. Deus é um Deus que Ele está comigo e está com você. Agora, Deus, Ele não apoia meus erros e Ele não apoia os seus erros. Deus é verdadeiro em tudo aquilo que Ele é. Então, eu sou levado pelo que eu penso que está certo. E às vezes a gente está sendo levado pelo que a gente pensa que está certo. Irmãos, eu tenho que ser levado pelo certo. E para que eu seja levado para o certo, eu tenho que ser levado pelaquilo que Deus é que pensa. Aquilo que está no pensamento de Deus. Aquilo está na vontade de Deus. Ele está dizendo, Deus é bom com Israel. Ou seja, não, Deus, Ele é Deus bom com todos. Deus é justiça com todos. Deus, Ele corrige todos. Deus não corrige alguns e outros não. Deus, Ele não está do lado de alguém e não, Deus está sim. Agora, Deus, Ele fala com cada um de nós. Agora, quando nós somos levados pela injúria, quando nós somos levados porque aquilo nos ofendeu, porque às vezes a palavra de Deus, quando nós estamos vivendo em situações que nós pensamos que está certo, nós somos levados por aquilo que nós achamos que estamos certo, e aí o que acontece com nós? Quando a palavra de Deus vem, às vezes nós não aceitamos aquilo. Então nós ficamos ofendidos, ficamos às vezes ali, aquilo foi um insulto, aí nós começamos às vezes pensar que aquilo é uma ofensa. Não! Deus, Ele é Deus para todos. Deus, Ele condena. Deus, Ele ama. Deus corrige. Não adianta, Deus não passa pano para ninguém. Então, em primeiro lugar, nós não devemos andar por aquilo que nós pensamos que está certo. Nós devemos andar naquilo que é certo. Tudo aquilo que eu penso que está certo, para mim é uma coisa. Mas Deus, Ele vê muito além daquilo que eu estou vendo. Deus, Ele olha além daquilo que eu estou vendo. E antes daquilo que eu estou vendo. Verso de número 2. Olha o que está escrito no verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Observa bem o verso 2. Quando nós somos levados por Deus, e não pelas nossas ofensas a Deus. Em segundo lugar, Asaf, ele ficou perto da apostasia. Ele quase se apostatou, quase que ele saiu dos caminhos, quase que ele parou de andar com Deus. Ele começou a se esfriar, ele começou a se desanimar. Por quê? Porque ele, olha para você ver, faltou para que os meus passos quase. O que é apostasia? Apostasia é revolta contra Deus. Ah, mas pastor, eu não estou revoltado contra Deus.
senhor está equivocado. Por que estou? Ninguém vai falar que está revoltado com Deus. Mas basta pregar uma palavra que nos confronta, que nos traz para a gente trazer uma vida diferente, sair dos erros que nós estamos, nós começamos o quê? Sair. Vamos sair da igreja. Vamos ir para outra. Ou vamos ir para o mundo mesmo. Sabe por quê? Porque a frieza espiritual, ela entra na minha vida quando eu começo a ficar injuriado, quando eu começo a pensar que aquilo que o pregador está falando é para me ofender. Então tudo que o diabo quer é isso, que você se ofenda, que você fique ofendido, que você fique injuriado. E a Bíblia diz: quanto a mim, os meus pés quase, faltou pouco para que eu escorregasse, faltou pouco para que a frieza tomasse conta da minha vida. Eu sempre falo, irmãos, o que derruba você não é a pandemia, o que derruba você é o pecado. É o pecado que nos derruba. Olha o verso de número 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. O que é? Olha aonde o campo minado que Asaf estava. E talvez você que me ouve agora, você que está nos assistindo, ou Deus está falando comigo, quem sabe eu e você estamos vivendo isso. Quem sabe nós estamos desejando aquilo que é errado. Quem sabe ele estava desejando a inveja. O que é inveja? Inveja é infelicidade, é desgosto, é tristeza. De quê? De você tem inveja. Aí você olha e fala assim: a pessoa, pastor, ela é soberba, mas ela vive bem. Essa pessoa, pastor, ela é mentirosa, mas olha para você ver como é que ela se dá bem. Ele começou a ter essa tristeza, e essa tristeza não era de ver o soberbo, mas a tristeza dele era de querer ser o soberbo, era de querer ser aquele soberbo. Ele estava aí. Então ele estava olhando e falou assim: ser soberbo é bom, ser uma pessoa orgulhosa é bom, ser uma pessoa altiva é boa, ser uma pessoa que erra é bom. Isso começou a entrar, e a tristeza, a angústia, a infelicidade entrou no coração dele, e ele começou a afrontar Deus. Ele começou a ofender. Ele olhava, então ele estava falando: Deus, aqui, eu tinha inveja. Ele foi, não, eu tinha inveja do soberbo. E ele disse assim: ao ver a prosperidade dos ímpios, o materialismo, o financeiro, ele olha e ele vê o quê? Ele vê a prosperidade. A palavra prosperidade é Macários, essa palavra. Essa palavra Macários é feliz em todo o tempo. Quando você pega a palavra no original, é feliz em todo o tempo.
Só que a prosperidade dos ímpios é o quê? Eles vivem pela questão financeira. E ele estava vendo isso. Ele não estava vendo a felicidade que Deus coloca em mim e em você. Porque a felicidade de Deus na minha vida não depende se eu tenho um carro, não depende se eu tenho uma casa bonita, não depende se eu tenho um salário grandioso, não depende. Eu posso ter isso aí? Posso. Eu posso ter um carrão? Posso. Eu posso ter uma casa maravilhosa? Posso. Mas isso não é felicidade. E aí, ele estava olhando isso, não é felicidade. O ímpio não é feliz. O ímpio, ele é feliz do que ele tem. Tira o que ele tem para você ver. Acabou, ele não tem felicidade. Agora, aquele que anda com Deus, ele é feliz em todo tempo. Não importa. Ah, pastor, a pandemia. Eu sou feliz, mesma coisa. Você é feliz, mesma coisa. Luta todo mundo tem? Tem. Nós estamos tomando as precauções? Estamos. Não é verdade? Mas nós somos felizes. Mesmo jeito. Mas se nunca acabar isso, nós vamos continuar sendo felizes do mesmo jeito. Não tem problema. Agora, ele estava triste, não de ver a soberba, mas ele estava triste de querer ser soberbo. Ele estava triste, não é ver invejoso, porque eu posso ficar triste, rapaz, o cara não podia ser invejoso, não é verdade? Trabalha, vai trabalhar, para de olhar a coisa dos outros, para de desejar. O que é o invejoso? Aquele que deseja aquilo que você tem. Esse é o invejoso. O invejoso, ele não quer uma mulher, ele quer a sua. O invejoso, ele não quer um carro, ele quer o seu carro. O invejoso, ele não quer um emprego, ele quer o seu emprego. O invejoso, ele não quer a felicidade, ele quer a sua felicidade. Ele sempre quer o que você tem. E é isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque de repente a gente, nesse momento aí de crise, nesse momento de pandemia, talvez está faltando financeiro, você começa a olhar e falar, rapaz, eu podia ser igual fulano de tal, aí ó, tá bem. E eu estou aí, ó, passando desempregado e tal. Isso pode entrar na nossa vida. Olha o verso 4. Porque eles não sofrem dores, são robustos em seu corpo. Espera aí. Olha onde ele está entrando. Todos nós temos sim. Não tem ninguém forte nele mesmo. Só que ele estava tão para baixo, que ele começou a valorizar a estética das pessoas, muito mais do que a dele. Às vezes nós estamos falando o quê? Fulano de tal não sofre, não tem dor. Todos nós, porque você não convive com as pessoas, convive com elas. O grande problema é que nós estamos olhando estéticas e não caráter. Nós temos vendido hoje, não é caráter, temos vendido estética. Se uma mulher tem um corpo bonito, não importa o caráter dela. Se um homem tem um corpo bonito, não importa o caráter dele. E ele está olhando para isso por questões físicas, por questões de estética. Você precisa ser feliz do jeito que você é. Ah, mas eu não sou feliz do jeito que eu sou. Então procura trabalhar aquilo que você não gosta no seu corpo, mas de forma certa, correta. Mas ele está dizendo, não sofre. Todo mundo sofre. Todo mundo padece. Todo mundo tem lutas. Mas quando nós não somos levados por Deus, nós começamos a valorizar aquilo que é passageiro. Isso passa. Verso 5. Não se achem tribulações, como outra gente,
nem são afligidos como os demais homens. Espera aí. Isso aqui, ele está olhando e falando, não, espera aí. Essa visão é uma visão do quê? Da nossa insatisfação. Sabe o que acontece? Às vezes, nós estamos olhando apenas para o que nós estamos enfrentando. Todo mundo enfrenta lutas, tribulações. Todo mundo é afligido. Só que quando nós começamos a olhar pela mediocridade nossa e começamos a valorizar as pessoas muito mais do que nós. Nós começamos a olhar as pessoas e falar assim, fulano de tal não tem tribulação. Então nós fazemos uma leitura sem estar convivendo com as pessoas. Você já pensou num negócio desse? Você faz uma leitura da minha vida sem conviver comigo. Fulano de tal não tem tribulação. Fulano de tal não é afligido. Ele não passa por nada. Espera aí. Então você que passa por tudo. Então você é o exclusivo. Sabe o que acontece isso com nós? Quando nós temos essa visão, quando nós temos essas atitudes, é porque nós não estamos sendo levados por Deus. Nós saímos daquilo que Deus está nos levando e começamos a andar pelas nossas afrontas, as injúrias, os insultos. E nós pensamos que Deus está em falta com nós. Deus está valorizando mais outros do que nós. Todos nós. O que Jesus falou em João 16:33? Eu tenho vos escrevido que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, eu venci. Todos nós temos sim. Todos nós somos afligidos e todos nós temos tribulações. Mas o que acontece? Quando nós começamos a viver em mediocridade na nossa vida. Verso 6. Pelo que a soberba lhe cinge o pescoço, e como colar a violência, cobre como um vestido. Quando nós olhamos as pessoas, elas estão completamente. Você não deve querer ser um soberbo. Nós não podemos desejar isso. Ele está dizendo, ele é soberbo. Eles são envoltos o pescoço como a violência, ou seja, eles pensam violência e eles são orgulhosos. Eles são soberbos, são altivos. É isso que Asaf era o pensamento dele. É isso que fez ele passar, não ser levado por Deus. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Quem sabe nós estamos vivendo isso. Quem sabe nós estamos dando valor à violência, à soberba. Quem sabe? Então nós precisamos, quem sabe nós estamos batendo no peito e pensando que nós somos alguma coisa e não somos nada sem Deus. O ímpio não é nada, ninguém é nada sem Deus. Verso 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, transborda as fantasias do seu coração. O que eu aprendo aqui?
eu aprendo que Asaf, ele estava olhando aqueles que são levados pela podridão. Tudo aquilo que é promíscuo, tudo aquilo que é promiscuidade, tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que é fantasia. Quando você começa a fantasiar alguma coisa, que Deus não está ali. Então ele está dizendo, essas pessoas que fazem o errado, essas pessoas que vivem o errado, essas pessoas que vivem as depravações, essas pessoas que vivem as coisas podres, isso é bom. Ele está dizendo, Deus, é essas pessoas que eu estou olhando. Quem sabe nós estamos vivendo isso. Quem sabe nós estamos valorizando aquilo que Deus abomina. Quem sabe nós estamos valorizando aquilo. Um dia eu estava vendo uma pessoa falar uma coisa. Eles falaram dessa pessoa uma coisa muito ruim, uma coisa muito podre. E essa pessoa serve pela misericórdia, que Deus me livra disso. Eu nunca vou fazer isso em nome de Jesus. Isso não tem nada a ver comigo. Mas essa pessoa não falou isso. Ela falou, e se eu tivesse feito? Não tinha problema nenhum. Mas sabe o que a gente faz? O amargo que era, passa a ser doce. Aquilo que era pecado, passa a não ser pecado mais. Então nós estamos o seguinte, hoje a menina namora, e eu estou falando de pessoas que estão dentro de igrejas evangélicas. Namora, e os pais não estão nem aí que ela está dormindo com o namorado. Vice-versa. Talvez o rapaz está dormindo com a namorada, dentro de casa. E aí depois nós vamos falar o quê? Que moral nós vamos ter para falar com ímpio, sendo que nós não damos exemplo nenhum. Toda regra tem exceção. Não estou dizendo todos, mas tem alguma parte sim fazendo isso. O que acontece? Tem muitos líderes que têm pregado nos púlpitos falando que masturbar não é pecado. O jovem está conhecendo o corpo dele. Eu não sei aonde que ele viu isso. E está pregando. Isso é ensinamento de demônios. Isso não tem ensinamento de Deus. Quantos estão pregando no púlpito falando que a Bíblia não fala que tem texto de bebida alcoólica? Tem. Eu te dou uns 30, uns 20, falando de bebida alcoólica. Fala que não. Por quê? Pode ouvir qualquer música secular, não tem problema nenhum. É o que Asaf estava falando. Olha para você ver, olha o texto. Pelo que a soberba lhe cinge o pescoço, como um colar, e a violência cobre com o vestido. Verso 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, transborda as fantasias do seu coração. Ou seja, o que está no coração deles? Adultério, libertinagens, pornografias, um monte de coisa. E aí, irmãos, quando nós não somos levados por Deus, nós ouvimos uma palavra dessa e ficamos injuriados, porque nós pensamos que o pregador está insultando a gente. A gente pensa que o pregador, ele está
nos desprezando, ele está nos ofendendo. Não, é a palavra de Deus que fala isso. Asaf estava vivendo isso. Verso 8: montejam e falam maliciosamente, macio, fala arrogantemente da opressão. Olha para você ver, o arrogante com opressão. Fala a questão da opressão. A palavra é macia. Quando você olha, a pessoa é maliciosa. Maliciosamente fala arrogantemente. Então, quando a pessoa ela é maliciosa, e quando nós apoiamos essas pessoas arrogantes, que quer oprimir as pessoas, quando apoiamos elas, nós somos iguais a elas. Nós somos iguais a elas. Não existe. Nós somos iguais. E ele está falando sobre isso. Verso 10. Põe a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Sabe o que ele está falando aqui? Eu sou Deus da minha vida. Eu sou Deus da minha vida. Eu que faço, eu que resolvo, eu pago as minhas contas. Ninguém mete na minha vida. Não é isso que nós ouvimos? Ninguém fala. Eu pago as minhas contas, eu faço o que eu quiser. É isso ou não é? O que a gente fala? O que acontece? Então, quem está acima de nós é Deus. Tudo que muda o ser humano não vem de baixo, vem de cima. Tudo que muda a minha vida é Deus. Se Deus não mudar a minha vida, ninguém pode mudar. Agora, põe a sua boca contra o céu. Estou nem aí com Deus. E fala isso. Que é isso? Eu decido a minha vida. Eu faço o que eu quero, eu não quero ouvir isso. Eu não estou aqui para ouvir essas coisas. Mas é Deus que está falando comigo e com você. É Deus que está nos chamando para um conserto. Deus, Ele fala. E às vezes a gente está desse jeito. A gente precisa entender essas coisas. Verso 10. Pelo que o povo volta para eles, e não acha neles falta alguma. Essas pessoas, elas trazem influências na vida de outras pessoas. Elas são expert para trazer, para mudar as atitudes certas para as atitudes erradas. Se eu não sou levado por Deus, eu começo a falar da palavra de Deus. Eu começo a falar contra a palavra de Deus. Eu começo a falar, não, a passagem não está dizendo isso. Não é desse jeito que está assim. Esse pastor está equivocado. Ele está falando coisa que não tem nada a ver. Deus não é isso que ele está pregando. Deus não é isso que ele está falando. E nós começamos, às vezes, mudar o nosso pensamento. E quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus genuinamente, nós começamos, muitas vezes, retruncar aquilo que Deus está falando. Por quê? Porque essas pessoas pensam que amor é tampar o pecado.
que amor é você concordar com o erro. Amor não pode confrontar ninguém. Se você ama, você não pode falar. Se a pessoa é rebelde, ela tem que continuar sendo rebelde. Não, esse cara casou 2, 3 vezes. Não vamos falar disso, não vamos falar. Porque o cara é de Deus, ele é homem de Deus. Ele casou 2, 3 vezes, mas ele é homem de Deus. Nós não podemos falar. E essas próprias pessoas, olha o verso 10. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. Ou seja, esse cara não é arrogante, esse cara não tem inveja no coração, esse cara não é prepotente, esse cara não é orgulhoso, nem nada. Isso é conversa fiada. Sabe o que acontece? Mas tudo isso acontece quando eu não sou levado por Deus, mas quando eu sou levado pelas nossas ofensas a Deus. Eu queria orar com você. Vamos orar nesse momento. Convido você para estar orando, falando com Deus. Quem tem te levado? Deus. Deus está te levando. Se Deus está te levando, você está tendo vigilância. Se Deus está te levando, você não entra nisso, se Deus estiver te levando. Agora, Deus não te leva um dia, Deus te leva todos os dias. Deus não te leva uma semana, Deus te leva todas as semanas. Deus não te leva um mês, Deus te leva todos os meses. Deus não te leva um ano, Deus te leva todos os anos. Deus não te leva, Deus te leva sempre. Por isso que a gente precisa entender isso. O primeiro ponto que Asaf vê isso. Ele começou a injuriar daquilo que era errado para aquilo que era certo. Nós devemos injuriar, nós devemos afrontar, não Deus, mas aquilo que não tem Deus. Se a gente fizer isso, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser diferente. Eu convido você para estar orando comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, nós estamos aqui nessa noite, ouvimos a Tua palavra. Senhor, que nós possamos não levar para o outro lado, mas que nós possamos, Senhor, saber de uma coisa, que o Senhor possa tirar, ó Deus, as escamas dos nossos olhos, tirar as escamas também do nosso coração, e que possamos começar, ó Deus, entender que tantas coisas, arrogância, orgulho, prepotência, tantos pecados, mediocridades, invejas, fofocas, rebeldia, tem entrado na nossa vida, porque nós não temos sido levados pelo Senhor. Asaf, Senhor, estava com a visão nisso. Asaf, ele estava vivendo conflitos dentro dele. E os conflitos que Asaf estava vivendo são conflitos que muitos de nós possamos estar vivendo agora. Quem sabe nós estamos murmurando, reclamando. Quem sabe, Senhor, nós estamos desejando o mal, desejando aqueles que estão em pecados, desejando às vezes o errado e não o certo. Quem sabe a gente está desse jeito. Quem sabe hoje, Senhor, nós falamos isso para as pessoas. Quem sabe nós falamos que servir o Senhor não é bom nada. Por quê? Porque tudo não acontece nada de bom na nossa vida. Quem sabe, Senhor, essa pessoa agora que me ouve, fala o seguinte: não vale a pena estar na presença de Deus,
não vale a pena andar com Deus, vale a pena voltar para o Egito, vale a pena fazer as coisas erradas. Senhor, em nome de Jesus, isso é conversa, Senhor, dos demônios. Senhor, nós repreendemos todos esses pensamentos, todas essas atitudes. Senhor, não deixa o rebelde ser influência na vida desse irmão e dessa irmã. Não deixa que esse fofoqueiro, que essa fofoqueira, ó Deus, que esse maledicioso seja, ó Deus, seja a autoridade sobre essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos voltar pela palavra do Senhor, voltar para a palavra do Senhor e ser ministrado pela palavra do Senhor. Meu Pai, não deixa, Senhor, que o orgulho, que a prepotência, ó Deus, que a ambição, que a inveja entra dentro do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, trabalha na nossa vida e nos abençoa e nos alerta, nos fortalece para que nós possamos, ó Deus, ser aquilo que agrada o Senhor. Deus, eu estou falando aqui, todos nós estamos aí, ó Deus, disposto a te servir mais, mas também podemos estar, também, ó Deus, ouvindo tantas outras coisas que talvez estamos vazios do Senhor, mas que nessa noite nós possamos nos esvaziar de tudo aquilo que é ruim e nos encher da tua presença. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Eu espero que Deus venha ter falado ao seu coração. Se Deus assim quiser, nós estaremos aqui na quinta-feira, culto da vitória, dando continuidade a essa passagem bíblica dos Salmos 73. Vamos estar falando aqui mais algumas coisas e eu tenho certeza que vai estar nos ensinando em nome de Jesus. Esperamos você para estar conosco aqui, né, na sua casa, né, nos acompanhando, nos assistindo, né? Que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém. Deus abençoe em nome de Jesus.